Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só que informação excelente para você, torcedor rubro-negro, envolvendo Jorge Carrascal no Mengão Queridão. A chegada de Carrascal, Flamengo segue aí realmente com a esperança. A informação que temos é que o Flamengo prepara uma nova proposta para ser apresentada ao Dínamo de Moscou da Rússia. Eu vou trazer todos os detalhes para você nesse exato momento, e mais o Flamengo vem agindo com paciência. Fica coladinho comigo que você vai ficar por dentro de tudo. Jorge Jesus, hein? O JJ, que foi anunciado pelo Al Nassr da Arábia Saudita, quer tirar jogador do Flamengo, pede reforço ao clube árabe e quer tirar jogador do nosso Mengão Queridão. Empresários de Matheus Gonçalves vão tentar reverter a situação de desistência do Flamengo, uma vez que Matheus Gonçalves já estava aí, né? Já tinha topado aí para o Cruzeiro, estava muito animado. Ontem o Matheus Gonçalves também deu uma declaração na zona mista após o jogo do Sub-20 com a vitória do Mengão Queridão sobre o Atlético Mineiro. Vou falar sobre isso. Temos muita coisa boa aqui trazer para vocês. Situação envolvendo o Wesley. A Roma deverá formalizar uma nova proposta oficial ao Flamengo. Vou falar sobre isso. Preparação do Mengão Queridão para o jogo de amanhã contra o Santos. Vamos falar também sobre a situação ainda envolvendo Pedro e Felipe Luiz, né? Porque o clima ainda segue aquele clima que não é tão, posso dizer assim, tranquilo entre os dois, né? Até sem se falar estão, essa situação aí precisa acabar. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar aqui, olha só que informação importante envolvendo o Bayer Leverkusen da Alemanha, que já está no Rio de Janeiro. O clube alemão fará parte aí da sua pré-temporada no Brasil e vai treinar até segunda-feira que vem, a próxima semana, no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. O time do técnico Erik ten Hag terá um amistoso contra a equipe sub-20 do Flamengo já nesta próxima sexta-feira na Gávea. Os jogadores do Bayer Leverkusen irão ao Maracanã neste domingo para acompanhar o Fla-Flu, depois aí, né, desse passeio pelo Rio de Janeiro. Conhecer também os pontos turísticos do Rio, que essa é uma passagem do Bayer Leverkusen, uma pré-temporada, se preparando para a temporada 2025-2026 na Alemanha. E agora tem aí, né, o CT à disposição do clube alemão. Realmente sensacional aí o Mengão Queridão. Bom, deixa eu falar sobre o jogo de amanhã, porque amanhã o Flamengo tem um jogo importante. Nesse exato momento, o Felipe Luiz está no CT do Ninho do Urubu com o elenco, finalizando a preparação para esse jogo, o último treino. Logo em seguida, na parte da tarde, terá viagem para São Paulo, onde o Flamengo enfrenta o Santos amanhã, na Vila Belmiro, às 20 horas, horário de Brasília, tradicional 8 horas da noite. Flamengo que hoje, eu separei aqui, né, o G4 do Brasileirão. O Flamengo tem aí o primeiro colocado com 27 pontos, com a mesma pontuação do Cruzeiro, que é o segundo colocado, também com 27 pontos, mais o saldo de gols do Flamengo. O Flamengo tem ali 22 de saldo, Cruzeiro tem 12. O Flamengo, lembrando, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Depois aparece ali o Bragantino, com 26 pontos na terceira colocação. E temos ali o Bahia, na quarta colocação, com 24 pontos. O Mengão Queridão entra em campo amanhã, entra em campo contra o Santos de Neymar, hein? A informação que temos é que Santos contará com Neymar para o confronto contra o Flamengo amanhã, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou normalmente nesta segunda-feira. Ontem, o Clube Santista é o 16º colocado, vale lembrar, está na 16ª colocação, beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e conta, né, com o Neymar para esse jogo. Nesse momento, como já mencionei, o Flamengo está no CT do Ninho do Urubu. A informação que temos envolvendo Felipe Luiz e Pedro é que a relação entre os dois continua turbulenta, mesmo aí, né, após estar estancada
após as declarações públicas de ambos, tanto de Pedro como de Felipe Luiz, agora a comissão técnica concentra-se em um único ponto: a resposta do atacante em campo, especialmente nos treinos. Tanto Felipe Luiz quanto José Boto encararam com naturalidade o fato de Pedro ter exposto a própria versão ao elenco. O jogador teve uma conversa às portas fechadas com o grupo antes do treino dessa última segunda-feira. Ainda de acordo com as informações, Pedro e Felipe Luiz seguem sem se falar. As únicas palavras de Pedro foram com o grupo. Aí torcer, o negócio tem que acabar com essa situação. Essa é a verdade, tem que acabar com isso. Eu não vou estar aqui passando a mão na cabeça do Felipe Luiz, não vou estar passando a mão na cabeça do Pedro. Tem que acabar com isso. Flamengo em primeiro lugar e ponto. O comentaristazinho, né, lá na equipe F da ESPN, ele falou sobre a postura de Felipe Luiz com Pedro no Flamengo. E olha só o que ele falou. Felipe Luiz não foi profissional ao expor o Pedro. Não era nem a função dele fazer isso. Ele tem que se preocupar em treinar o time, organizar o time. O que você achou dessas palavras do Zinho? Sinceramente, fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você achou sobre essas falas do Zinho? Bom, mas vamos aparar essas arestas. Tiver o Pedro continuar, cara, o clima quando chega nesse ponto fica chato, tá? Fica complicado. Mas vamos torcer aí para que tudo seja resolvido. O importante é amanhã. Flamengo e Santos, né? Tem aí 14 anos, né? Aquele jogo histórico lá, Flamengo e Santos, do lado do Flamengo Ronaldinho, do lado do Santos Neymar, lá na Vila Belmiro, o Mengão queridão, vencendo o Santos por 5-4, completando 14 anos. Como passa rápido, nação. E amanhã teremos esse encontro novamente. Bom, mudar de assunto agora, vamos falar sobre mercado da bola. O Flamengo ontem recusou uma proposta de 22 milhões de euros, 20 fixo mais 2 em bônus, por Wesley, da Roma, da Itália. A informação que temos é que sobre a situação envolvendo o nome de Wesley na Roma, o técnico da Roma, que é o Gasperini, quer muita contratação de Wesley e vem pressionando a diretoria da equipe italiana. A informação trazida pelo nosso colega Mauro Santana é que a Roma deverá formalizar uma nova proposta oficial nos próximos dias pelo jogador do Flamengo, que deve girar em torno de 25 milhões de euros. Eu acredito que nesse valor o Flamengo ainda vai repensar se vai liberar o Wesley por esse valor ou não. Uma vez que a diretoria deixou isso aí muito bem claro. Só libera o Wesley com valores ali próximos, né, aos 30 milhões de euros. Ou seja, Flamengo não pretende negociar o Wesley abaixo dessas cifras. O que você acha, torcedor? Se realmente a Roma apresentar essa proposta que gira em torno de 25 milhões de euros, você liberaria o Wesley, você sendo o Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudar de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo Matheus Gonçalves. Ontem o Flamengo bateu a porta na cara do Cruzeiro aos 45 minutos do segundo tempo e recusou, né? Desistiu, na verdade. Desistiu de vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Matheus Gonçalves já estava acertado, estava feliz, tudo e muito mais. Inclusive a informação é que os empresários de Matheus Gonçalves vão tentar reverter a situação de desistência do Flamengo, pois o jogador já tinha topado e estava animado com a transferência para o Cruzeiro. O jogador quer o Cruzeiro, nesse momento, já aceitou o projeto, e os empresários de Matheus Gonçalves vão tentar reverter a situação de desistência do Flamengo. Cara, eu falei uma coisa aqui ontem no vídeo hoje, logo cedo da manhã, sobre essa situação. O Flamengo estão se tornando uma diretoria amadora. Está se mostrando isso aos outros. O tamanho do Flamengo tem que ter postura, tem que ter palavra. Essa é a minha opinião. Mesmo que já estava negociado, vá preço de banana, a pressão popular fez com que o Flamengo desistisse de vender o Matheus Gonçalves. Inclusive, né, ontem teve o jogo do Sub-20, 4-2 para cima do Galo Mineiro, na equipe Sub-20, pelo Campeonato Brasileiro. Matematicamente o Flamengo já está classificado depois da vitória de ontem para o mata-mata do Brasileirão Sub-20. E o Matheus Gonçalves concedeu ali, né, uma entrevista mista, e ele foi ali abordado sobre essa situação, e ele falou o seguinte: se o Flamengo não quer me vender e quer que eu fique,
eu vou trabalhar duro para ter o meu espaço. Eu tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo. Eu tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo, disse o garoto Matheus Gonçalves. A personalidade desse garoto, a mentalidade desse garoto é sensacional. Só que ele quer jogar. E ele vem mostrando isso no Sub-20, né? Ah, Henrique, mas é o Sub-20. Mas no profissional não tem oportunidade, cara. Essa é a verdade, não tem oportunidade. Que vocês concordam comigo? Se for para deixar o garoto, dá oportunidade ao garoto. Aonde ele vai jogar ali? O Flamengo quer buscar jogador no mercado para jogar lá na frente, no meio de campo. O Flamengo traz apenas um para revezar com a Arrascaeta e deixa o Matheus Gonçalves nesse time. Essa é a minha opinião. 19 anos. Se aparecer uma boa oferta, tiver realmente aí, for boa pro garoto, o garoto for jogar no time que aparecer boa oferta, beleza. Preço abaixo, mas que já tinha um acordo encaminhado. E aí, quando o Pedrinho Lourenço foi pagar, o Flamengo desistiu. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre Jorge Jesus, hein? Daqui a pouco falar sobre Carrascal, temos novidades. Olha só, hein? Jorge Jesus chegou ao Al-Nassr, foi anunciado ontem no clube da Arábia Saudita e já quer reforço no clube árabe. E adivinha, tirar jogador do Flamengo. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o português indicou Ayrton Lucas como alvo, olha só, hein, como alvo prioritário no mercado. E o clube árabe deve enviar proposta nos próximos dias. A diretoria rubro-negra vai analisar, mas não pretende liberar o lateral por qualquer valor. Lembrando que o Flamengo hoje tem Alexandro, Matias Vinha, que deve inclusive ser titular amanhã no jogo contra o Santos, né? Já que não temos, podemos contar amanhã com o Alexandro e o Ayrton Lucas, por conta daquela situação na perna do Ayrton Lucas, né? Acabou aí se machucando, cortando feio, na verdade. E temos o Ayrton Lucas, né? Os 3 laterais esquerdos. O que você acha? Você liberaria o Ayrton Lucas para o Al-Nassr de JJ? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, agora vamos falar sobre Jorge Carrascal. Eu sei que é chato, muita gente fica, Henrique, vai falar do Carrascal novamente? Sim, a chegada de Carrascal ainda é, sim, pode dizer assim, esperada pelo Flamengo para isso acontecer, tá, nação? A informação que temos é que o Flamengo ainda não perdeu a esperança em contratar Carrascal. O clube está preparando uma nova proposta para ser apresentada ao Dínamo. E o jogador é um pedido do Felipe Luiz, que também já aprovou a chegada de Carrascal no Mengão Queridão. A informação do Rodrigo Matos, que ele trouxe aqui, é o seguinte: agindo com calma e paciência, a diretoria do Flamengo entende que em algum momento, vai fechar a contratação de Jorge Carrascal. Jorge Carrascal. Chegada de Jorge Carrascal no Flamengo é o cara que chega para revezar a posição com o Arrascaeta. Cara, eu não vou dar mais detalhes sobre essa posição, porque o Jorge Carrascal já deixou com todas as palavras que gostaria sim de se transferir, aceitou o projeto do Flamengo. O que falta é essa diretoria indecisa. Diretoria que não sabe nem o que faz, parece que está mais perdido que bêbado em tiroteio. Essa é a verdade, né? Fecha uma coisa, depois cancela, vai fechar outra, depois cancela. Imagina para comprar. A dificuldade desses caras, né, cara? Porque sempre é assim. Muda a gestão, entra nova gestão, sai gestão antiga e continua a mesma coisa. É inacreditável. Mas vamos ver como deve acontecer sobre essa possível chegada de Jorge Carrascal no Mengão Queridão. O Flamengo ainda segue aí realmente com esperança de poder contar com o meia colombiano para chegar e reforçar ali a nossa posição no meio de campo ali, junto com a Arrascaeta. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Você está confiante nessa chegada de Jorge Carrascal ao Mengão Queridão? Lembrando que a janela de transferências, ela vai até o dia 2 de setembro. Só que não pode vacilar, né? Aparece outro interessado, o Carrascal acaba perdendo a paciência aí, acaba fechando contra o clube, o Flamengo vai ficar chupando o dedo. Essa é a verdade. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião.
Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.